A Bíblia diz em Romanos que todo mundo pecou. Por meio do pecado de um homem, todos nós pecamos. Então sabemos assim que nenhum homem consegue escapar desse pecado que foi gerado por meio de Adão, o primeiro homem a pecar. No entanto, por conta desse pecado, muitos outros pecados têm estado a fazer parte de nossa vida, tanto da vida dos ímpios quanto da vida dos cristãos. Temos estado a contemplar experiências horrendas de pecado por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, nós gostaríamos de perguntar: será que há uma maneira de nós vencermos o pecado em nossa vida? Será que há como nós sermos vitoriosos sobre o pecado em nossa vida? Olá, eu sou o Diácono Bruno Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal. Para responder imediatamente essa pergunta, devemos dizer que sim. Há sim uma maneira, sim, de vencermos o pecado em nossa vida. Na verdade, não uma, mas muitas. E das muitas, nós gostaríamos apenas de falar de 4 maneiras de vencermos o pecado em nossa vida. A primeira maneira para nós vencermos o pecado em nossa vida, no seio cristão, é nós andarmos no Espírito. Andar no Espírito significa dar cedência ao Espírito Santo para guiar a nossa vida, para conduzir-nos, para ser Ele o influenciador de tudo que acontece em nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos a fazer, tudo aquilo que virmos a pensar, a dizer ou planificar, vamos fazer isso numa perspectiva espiritual. Questionar se isso é agradável a Deus, questionar se isso de alguma forma vai contribuir para o seu reino, vai contribuir para a sua obra. Quando nós nos encontrarmos nestas condições, quando nós andarmos deste jeito, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos leva. Veja o que está acontecendo na Bíblia, no caso do apóstolo Paulo. O Espírito Santo levava ele por aquela carreira, por aquela viagem. É o Espírito Santo que lhe levava para um e para outro lado. Tanto é que a uma dada altura o apóstolo Paulo teve uma vontade pessoal de parar um pouquinho mais na região da Ásia e evangelizar por lá por mais um pouco de tempo. Mas o Espírito Santo, como não queria isto e estava diante de uma pessoa sensível que deu cedência a ele, então o Espírito Santo impediu-lhe que ele fizesse isso e levou-lhe para a frente. E é o que vemos depois acontecer como resultado que Paulo vai para Troade e em Troade tem o sonho do homem da Macedônia que chama ele pedindo ajuda para que Paulo vá evangelizar na Macedônia. Isso significa andar no Espírito Santo. E essa é a primeira forma de nós vencermos o pecado em nossa vida. A segunda maneira ou forma de nós vencermos o pecado em nossa vida é nós andarmos na Palavra de Deus. É nós andarmos com a Palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar os nossos corações para erradicar e superar os pecados mais profundos do coração e da atitude. Outra parte muito interessante também da Bíblia, que vai se dedicar só a falar da palavra de Deus, é o Salmos 119. Na verdade, aquela coletânea toda que está ali de Salmos é só a falarem da palavra do Senhor. A palavra de Deus é necessária na tua vida porque ela é o guia para que você não tropece, para que você não falhe. Ela é o mapa para que você descubra que caminho fazer, que trajeto vai levar você até o Senhor. É ela quem está ali para poder equilibrar você, de modo que por ela você saberá se você não está mais para a direita ou mais para a esquerda. A palavra de Deus é necessária em sua vida. Terceira forma de vencermos o pecado em nossa vida é a oração. O ministério da oração é muito necessário para todos os cristãos. É inevitável que algum cristão queira crescer, ter comunhão com o Senhor, então deva orar. Todo cristão
precisa ter o ministério da oração. Precisamos ter experiência com oração. Precisamos ser amigos da oração. Nós precisamos gostar e sentir a falta da oração. Mateus 26, 41 vai dizer que devem vigiar e orar para não cairmos em tentação. Porque, embora o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. A nossa carne ainda coabita com o pecado, ainda está sob o domínio do pecado. Por isso eu falei lá no ponto número 1 que nós devemos ceder o nosso espírito ao Espírito Santo, porque a nossa carne, sem nossa vontade própria, ela foi cedida ao pecado, por meio do pecado do primeiro homem. Então imagina um corpo onde tem dois senhores, onde por um lado está o espírito da imoralidade, o pecado dominando, e por outro lado está o Espírito Santo, levando você a viver uma vida santa que louva e agrada a Deus. É uma constante luta a todo momento. Por isso a oração deve estar ali. A tua vontade de persistir, a tua entrega ao Senhor deve ser constante. Você precisa crescer no ministério da oração. Você precisa gozar de experiências com Deus. Você precisa buscar sensibilidade tal a ponto de você conseguir entender e perceber quando é Deus a falar. Isso é maravilhoso e por essa razão é a nossa terceira forma de vencermos o pecado em nossa vida. Quarta e última forma de vencermos o pecado em nossa vida é a igreja. Além de nós andarmos no Espírito Santo, além de nós termos de ter o ministério da palavra e de termos o ministério da oração, nós precisamos da igreja, ou seja, nós precisamos da comunhão. Observa Provérbios 27, no versículo 17 diz: como o ferro afia outro ferro, assim um homem afia outro homem. Nós precisamos da comunhão entre os irmãos. Nós precisamos de estarmos juntos. Tenta imaginar um conjunto de brasas todas acesas. Se você pegar numa única brasa e separá-la do grupo, essa brasa, pouco tempo depois, há de se apagar, porque ela não tem o calor das restantes brasas. É o mesmo que acontece quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos dos irmãos cristãos. Nós vamos apagar, porque juntos nós transbordamos mais, juntos nos aquecemos, juntos nos influenciamos, juntos um atiça outro. E isso é necessário e faz bem no nosso dia a dia. Portanto, não se afaste dos irmãos. Reintegra-te se você estiver afastado. Busque mais comunhão com os irmãos, com a igreja, com os líderes. Isso é bom e é necessário. Dessa forma, seguindo estas 4 maneiras, nós podemos vencer o pecado em nossa vida, podemos ter domínio sobre o pecado. Nós, embora tendo uma natureza pecaminosa, podemos viver sem pecarmos, sem precisar errarmos, até que o Senhor venha e possa nos levar e nos dar assim a glorificação, aperfeiçoando o nosso corpo, para que nós nunca mais venhamos a ter uma experiência como esta. Que Deus te abençoe. Esta foi a palavra que eu gostaria de meditar com você. Muito obrigado para você que chegou até no final. Peço que se inscreva no canal, deixa o seu comentário, faça uma pergunta, dê uma sugestão do que gostarias de tratar aqui no canal. Eu estarei ali aguardando pelo teu feedback. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Assim você vai estar por dentro de todo o novo assunto que virmos a trazer aqui no canal. Muito obrigado, tchau.